Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma bolsa hoje? É a bolsa Glória, é essa bolsa aqui. Uma bolsa super legal. Vou ensinar desde a confecção da bolsa, do bolsinho interno, da alça. É uma aula bacana, vamos lá? Bom, primeiro, eu utilizei o acoplado. Pode fazer também com a manta, tá? Ó, coloquei o acoplado, colei o tecido no acoplado com cola spray temporária e aí eu fiz uma tela C com 45 graus, que ficou tudo assim, tanto a tampa quanto o corpo. Os moldes, nós vamos disponibilizá-los na minha página do Facebook. Vocês só entrarem na página e procurar como grupo Bolsa Glória. Aí os moldes estarão disponíveis lá. Então vamos lá. Vou fazer o bolsinho interno. O bolso interno eu fiz da mesma cor do forro. Então assim, pega o tecido, que vocês terão as medidas também lá no grupo. Só pegar o tecido, dobrá-lo ao meio, aí costura. Aqui, ó, uma lateral inteira, esta parte aqui, e esse outro lado costura só um pedaço, tá? Então, ó, costura aqui, para, retrocesso. Aí vem, costura esse lado, vem até aqui e para com retrocesso. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Costurei aqui e costurei aqui. Desse lado eu deixei uma abertura, que é para desvirar o bolso. Aí a gente desvira o bolsinho aqui. Eu gosto de começar pela parte interna, que daí já fica pronto e damos já andamento à bolsa. Sempre que eu faço um bolsinho, eu começo primeiro por ele, ó. Aí eu desviro aqui. Aí fiz isso, eu dobro essa parte aqui que ficou aberta, como se tivesse uma costurinha. Eu vou passar um pesponto aqui, que é um acabamento, para esse bolso ficar bem assentadinho. Pespontei. Venho, sempre limpo o trabalho, tiro o excesso de linha. Aí eu vou pegar uma das partes do forro do corpo, encontro o meio e vou colocar esse bolso aqui. Deixa eu pegar uma régua. Ó, colocar aqui, ó, a 1,5 centímetros da beirada. Certo? Ó, marquei o meio, a posição do bolso. Porque como ela é uma bolsa curtinha e eu quis fazer um bolso um tamanho razoavelmente bom, não gosto de bolso muito pequenininho, se ele ficar muito para cima, na hora que abrir a bolsa, pode até derrubar o que tá dentro do bolso. Ó, marquei o meio, coloco aqui, meio com meio. Coloco um alfinete, vamos alfinetar dos dois lados, e aí eu vou para a máquina, vou costurar as duas laterais e a parte de baixo. E quando eu costurar aqui, ó, bem na beiradinha, já vou fechar essa abertura também, para dar o acabamento. Venha. Retrocesso no início e no final, sempre para ficar bem firme o nosso bolso. Eu gosto de dar uns 3 retrocessos, viu? Assim é certeza que o bolso não vai descosturar. Pronto. O bolsinho está pronto.
Já costuramos. Vamos deixar essa peça reservada, ó. Deixa aqui do ladinho. Aí nós vamos fazer a tampa. A tampa nós precisamos de uma parte externa e uma parte interna. Colocamos direito com direito, prendo com alfinete. E aí eu vou passar aqui um pezinho de máquina na volta toda. Retrocesso no início e no final. Essa parte reta ficará aberta. Também um pezinho de máquina, tá? Pronto. Aqui, ó. Costurei toda a volta. Vamos desvirar essa peça. Aí ajeitei direitinho, eu vou passar o pesponto. Quando eu passo o pesponto, que é o acabamentozinho em volta, eu gosto de fazer com um pontinho um pouco maior. Eu utilizo o pontinho tamanho 3. Aí a gente posiciona também um pezinho. Ó, vou aumentar para o tamanho 3. Retrocesso no início. Sempre tomo cuidado de deixar o forro certinho assim para baixo. Prontinho. Nossa tampa já está pronta, pespontada. Agora eu vou achar a posição do enfeite e do botão de ímã. Eu venho aqui, dobro. Marco meio. O enfeite na tampa, ele está a 15 centímetros e meio dessa parte reta aqui, ó. Eu vou pegar a régua, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Ó, eu vou colocar aqui 15 e meio, ó. Aí eu venho e marco a posição do enfeite aqui, ó, 15,5, certo? Aí marquei a posição do botão de ímã, é a mesma altura, ó, venho e marco o meio também aqui. Então eu sei que o meu enfeite ficará aqui, ó. O botão de ímã vai na mesma direção. Eu venho, ponho um alfinete aqui nessa marcação bem no centro, viro e com o meu alfinete aqui no lugar, eu já marco a posição do meu botão de ímã também, ó. Assim os dois ficam bem alinhadinhos. Fiz isso, pego a chapinha do botão de ímã, coloco aqui, centralizado, e vou fazer a marcação onde eu tenho que furar. Dá pra ver? Na parte do enfeite, a mesma coisa. Eu pego a minha chapinha, posiciono e marco aqui a posição onde eu tenho que furar. Com um descosturador, eu venho, coloco a mão assim por dentro, não vou pegar o forro, vou furar só a parte externa. Ponho a pontinha aqui e subo no final da marcação que eu fiz, olha. Eu nunca coloco e empurro, porque se rasgar demais, talvez você perca o seu trabalho e tenha que fazer tudo de novo. Então, eu coloco e subo a pontinha aqui e aí sim eu empurro para furar. A mesma coisa com o botão de ímã, ó. Agora só o forro. Pronto. Já furei. O meu enfeite,
e o botão de ímã, eu gosto de colocar um reforço, porque tem essa parte aqui da perninha, né? E da chapinha. E pode ficar, com o tempo, abre e fecha a tampa, fica friccionando e pode rasgar o tecido. Então, eu ponho sempre um reforço. Olha, ponho a minha chapinha aqui, marco a posição. Esse reforço eu fiz com acoplado mesmo. E furo. Faço a mesma coisa para o meu botão de ímã. Olha, a chapinha não, o enfeite eu coloco na parte externa. Pelo avesso, eu coloco o reforço e depois essa chapinha. Aí é só virar, tanto faz, pode ser para fora ou para dentro da peça. Esse aqui eu vou colocar para dentro porque ele é bem pequenininho, eu prefiro colocar assim para dentro, já tá posicionado. Aí eu venho com o meu botão de ímã, essa parte aqui, olha, tem a pontinha e é mais fininho, sempre na tampa. Coloco o meu botão de ímã aqui, venho com o reforço que eu já fiz os furos e ponho a chapinha do botão de ímã. E aqui eu vou abrir, ó. Pronto. Já posicionei também o meu botãozinho de ímã. Aí nós vamos fechar essa parte aberta com costura de segurança, que é a costura bem na beiradinha. Venho aqui para a máquina e passo, nem precisa retrocesso, gente. É só juntar os tecidos e costurar. Pronto. Nossa tampa está pronta. Vamos reservá-la também. Aí vamos passar para a parte dos foles, ó. Os foles são duas partes externas e duas partes internas. Nós vamos colocá-los assim, ó, direito com direito, o forro também, direito com direito. E passar aqui uma costura, um pezinho de máquina e um pezinho de máquina. Costurou, aí já abre e pesponta essa parte de baixo, que é passar uma costurinha só para ficar bem assentadinho. A mesma coisa é feita no forro. Aí a nossa peça ficará assim, ó. Certo? E a parte externa, ó, a mesma coisa. Aí fizemos isso, vamos fazer a parte das argolas, onde vão passar as alças. São dois pedacinhos de 7 centímetros, colocamos a argola e passamos costura de segurança aqui na beirada. Essa alça que eu estou usando é de poliéster. A alça de poliéster, ela pode desfiar, então, olha, ela solta. Então, eu sempre utilizo um isqueiro, eu venho e dou uma selada, ó, sela, assim ela não vai mais desfiar. Aí fez isso, passa a costura de segurança, que vai ficar assim. São duas pecinhas dessa, tá? Aí depois que fizemos as duas peças, vamos colocá-las aqui, ó, na beiradinha do fole. Ó. Centraliza, uma em cada ponta. Aí fizemos isso. Vamos pegar a parte externa, que são duas também. Encontramos aqui, ó, o meio, dobramos, marcamos o meio. Dobramos, marcamos o meio nas duas partes. E aí vamos pegar o nosso fole, o meio, com o meio encontrado aqui no corpo, direito com direito. Vamos colocá-lo aqui e vamos prender o meio e essa parte da lateral que está bem retinho. E aqui, ó, vamos juntar as beiradinhas, tanto do fole quanto do corpo. Vamos prender também com o clipes. Aqui.
Sempre juntando as beiradas, porque assim fica mais fácil de encontrar a medida. Onde tem a parte curva da bolsa, eu dou uns piques pequenininhos aqui no fole, ó, que é para encaixar direitinho a nossa peça. Mesma coisa do lado de cá, eu já fiz. Pronto. Aí essa parte nós vamos costurar. Antes de ir para a máquina, eu vou posicionar o botão de ímã nessa parte aqui. Assim já fica pronto e a gente costura tudo de uma vez depois, ó. Encontro o meio, marco aqui o meio com giz. E o botão de ímã, ele vai ficar a 10 centímetros da parte reta para cá. Eu venho aqui com a minha régua, posiciono aqui, ó, 10 centímetros. Eu venho aqui, ó, marquei, certo? Marquei o meio, achei a posição do meu botão de ímã. Aí eu venho, já pego aqui a minha chapinha, da mesma forma que nós fizemos na parte da tampa. Vou marcar aqui a posição, furo, pego a outra parte do botão de ímã, já posiciono aqui, vou colocar também um reforcinho. Coloco ele aqui e ponho a minha chapinha. Pronto, essa parte já fica reservada prontinha para usá-la daqui a pouco. Então vamos para a máquina para costurar o nosso fole ao corpo. Começo aqui com retrocesso, um pezinho de máquina. E vou costurar com um pezinho de máquina a volta toda. Não esqueçam, retrocesso sempre início e final. Ó, prontinho. Já costuramos. Mesma coisa que fizemos com essa parte, vamos fazer com essa. Ó. Meio com meio. E vamos colocar o clips. Ó. Vamos dar os piques nas partes curvas e costurar com um pezinho de máquina. Os piques tem que ser pequenininhos, né? Sempre respeitando a margem de costura, que no caso é um pé de máquina. Pronto, aí, encaixou direitinho. Aí vamos costurá-la. Cuidado sempre com essa argola que já está posicionada. Vamos lá. Pronto, ó. Tá pronta, vamos desvirá-la. Aí nós vamos achar aqui, ó, o meio. Na parte que não tem o botão de ímã, tá? Ó, é a parte das costas.
Vamos pegar a nossa tampa. Também marcamos aqui, ó, o meio. Vamos colocar direito com direito. Aqui. Meio com meio. E vamos passar aqui uma costura de segurança. Só para segurar a tampa no lugar. Pronto, ó, a nossa tampa já está no lugar. Vamos reservar essa peça e vamos fazer o que? O nosso forro. O forro vai ser montado da mesma forma que foi montada a parte externa. Encontra o meio nas duas partes debaixo do corpo. Vou colocar meio do fole com o meio do corpo. Prendo com clipes e vou fechar com um pezinho de máquina. A diferença é que em uma das partes nós vamos deixar um espaço para poder desvirá-la. Então, pode ser tanto na lateral quanto na parte de baixo. Sempre prende primeira parte de baixo, aí junta aqui em cima, para depois distribuir na parte curva. Porque se você for distribuindo daqui para cá, pode sobrar. Às vezes a gente não consegue posicionar direitinho na curva e acaba faltando ou sobrando. Olha, no forro, como o tecido é mais molinho, nem precisa dar o pique. Eu vou deixar aberto embaixo. Então, eu vou costurar, vou deixar uma parte aqui, ó. Vou parar aqui, aí eu começo daqui. Eu deixo um espaço bom, quase que de uma mão, para poder desvirar a peça. Vou costurar essa parte para depois posicionar a outra, tá? Deixei espaço, agora eu vou começar aqui. Pronto, ó. Costurei e deixei aberto aqui, ó. Tá? Agora eu vou colocar essa parte aqui, da mesma forma que fizemos na outra, só que essa daqui eu vou costurar inteira. Vamos para a máquina. Prontinho, nosso forro está pronto. Aí nós vamos pegar a nossa bolsa que já está virada, desvirada, né? Com o lado direito para fora e o forro do lado do avesso. Eu quero que esse bolso fique na parte das costas, então eu vou colocá-lo do lado das costas, que é a parte da tampa, ó. A bolsa dentro do forro, encaixo bem aqui as costuras das laterais, prendo também com clipes. Quem preferir alfinete pode utilizar o alfinete. Vou prender aqui as duas laterais.
Prendi, aí eu venho prendendo aqui o corpo, olha. A medida tá certinha. Prendo tudo com clipes. Aí venho aqui, prendo essa parte aqui também. E eu vou costurar toda essa volta com um pezinho de máquina. Para fazer essa costura, eu tiro essa peça da máquina. Assim a gente utiliza a costura tubular, olha, fica mais fácil. Vou colocar aqui e vou fechar com um pezinho. Pronto. Nossa bolsa está fechada. Agora, por essa abertura aqui, nós puxamos toda a parte externa. Ó, podemos fechar essa parte aqui. Dobro como se tivesse costurado, olha. Eu vou fechar na máquina mesmo. Se preferir, pode fechar com costura invisível, fazer à mão. Eu vou fechá-la assim mesmo, com a máquina. Dobro bem e vou fazer a costura na beiradinha. Cortar depois essa linha, né? Ó. Vou passar uma costurinha aqui, na beirada. Ficou fechadinho. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer todo o pesponto em volta da boca da bolsa. Coloco isso tudo aqui, ó, pra dentro. Ó, aqui, ajeito bem. Se quiser, pode até colocar um clipezinho pra ajudar. Só que a parte da tampa, a tampa tem que ficar aberta. Então, vamos costurar assim, ó. Deixa eu posicionar aqui o clipes. Olha, tem que ser assim. Vamos costurar deixando aqui a parte da tampa aberta. Aí, quando for costurar essa parte do forro, que puxa bem para não embolar. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho. Vou começar aqui pelas costas, tá? Aqui, ó, prontinho. Fiz todo o pesponto em volta da abertura da bolsa. Aqui, toda acabadinha. Só falta fazermos a alça. Olha, a alça, a medida é de 1,40, 1,50, aí fica a gosto de vocês. Normalmente 1,40, 1,50 atende bem. Nós vamos precisar de um regulador. Eu vou selar aqui, ó, as duas pontas da minha alça. Vou pegar o regulador, vou colocar aqui, ó. Eu entro por um lado, saio aqui pelo outro. Venho e dobro. Aqui. Aí eu vou passar duas costurinhas aqui para segurar. Passar uma mais na beirada e outra um pouquinho mais para dentro.
costurei. Aí eu tiro esse excesso de linha. Como a gente está trabalhando com material que tem poliéster, tanto a linha quanto a alça, eu gosto de usar o isqueiro para limpar esses fiapinhos que ficam aqui. Você pode cortar, deixa um menorzinho possível, né? E chega assim com o isqueiro e só dá uma esquentadinha que as pontinhas encolhem todas, olha, fica limpinho, tá? Ó, com o lado avesso para cima, você pega uma ponta, passa aqui na parte da alça, ó, de dentro para fora da bolsa. Aí, vem. Cadê? Peraí que eu virei. Aí vem. Passa aqui, ó, no regulador. Puxa. Que vai ficar aqui, ó. Peraí, gente. Peraí que eu virei tudo aqui. Ó, de novo. Avesso pra cima. Corre assim na mão para não acontecer o que eu acabei de fazer. Aí passa aqui, ó, de um lado. Aí vem e entra aqui do outro, ó. Certo? Aí vem com a alça assim agora, olha, o direito para cima. Vai pegar a ponta da alça e vai entrar na argola. Agora é de fora para dentro. De fora para dentro, para aqui, para o avesso ficar escondidinho, certo? E aí eu vou para a máquina e vou passar novamente 2 costurinhas, igual eu fiz na outra ponta. Eu venho e passo uma costura na beirada, não esquece do retrocesso. Vou passar outra costurinha para segurar a outra ponta. E aí a gente tira as pontinhas da mesma forma que fizemos do outro lado, ó. Tiramos as pontinhas e o isqueiro ajuda a dar o acabamento mais limpinho. Que eu venho aqui, ó, e só esquento. E pronto, gente, a nossa bolsinha está pronta. Espero que vocês tenham gostado, gente. Olha, não é uma graça? Olha, não se esqueçam de se inscrever. Se inscrevam aqui no meu canal, tem a logo aqui do lado, é só tocar, ou logo abaixo tem o inscrever-se também, tá bem? Um beijo para todos e até a próxima. Tchau!